Então, legal, a gente criou aqui, né, todos esses objetos, vimos aqui as configurações básicas de valores, das coisas todas de cada um deles. E agora vamos pegar alguns deles, né, deixa eu apagar alguns aqui que a gente não vai usar. Scroll View, por exemplo, não vai, Mask também não. O inventário aqui também não, a gente só usou eles aqui. Input também não, vamos deixar ali aqueles três. Então, eu vou conservar aqui, ó, né, um botão, né, um slider e o toggle. Então, como que eu trabalho com a inserção de comportamentos e scripts nesses objetos? Cada um deles, né, tem aqui um evento que está sendo colocado aqui, tá vendo? Então, por padrão, o evento do botão é o onClick, o slider é o onChange, né, change value, e o toggle também é o change value, ok? Então, vamos pegar aqui. Pega o botão, já fiz aquela customizaçãozinha básica, né, das coisas de interface, esse tipo de coisa relacionada ali a esse objeto. E eu queria adicionar uma ação a esse objeto aqui. Então, dentro do Unity, tudo funciona como componente. Na verdade, tudo que está aqui na interface são Game Objects, né? O que transforma esse Game Object aqui num botão é o script de botão. O que transforma o Canvas em Canvas é o script aqui de Canvas, Scale e Graphic. O que transforma o Slider é esse scriptzinho de Slider. Se você pegar Main Camera, ela na verdade ela é um Game Object normal, né? Só que ela tem aqui alguns componentes, ó, o Transform, o Câmera, né, e outros componentes, e eu posso adicionar qualquer tipo de componente que eu queira dentro desse cara também. A mesma coisa vale para a lâmpada direcional. Então ela é um Game Object, o que transforma, o que dá característica a ela de ser uma lâmpada, é exatamente o componente Light que está associado a ela. Então eu posso pegar um botão, aqui por exemplo, quando eu vou associar esse botão, né, a um evento, ou seja, o evento aqui de onClick, que já existe, eu posso fazer ele interagir com qualquer outro componente que esteja colocado aqui em um objeto dentro da minha cena. Então, se eu venho aqui, né, e clico aqui para inserir uma ação a esse objeto, ele vai me perguntar se isso vai acontecer, se vai ficar desligado, se vai acontecer no ambiente de edição e em runtime, ou seja, quando eu estiver com play, ou somente no play. Vamos deixar aqui somente no play. Então, digamos que eu quisesse fazer com que esse botão, por exemplo, ele apagasse a luz, certo? Então, vamos dizer que eu queira que ele apague uma determinada luz, ou que ele toque um determinado som. Vamos fazer ele tocar um som. Então, vamos pegar aqui motores, sons. Então, eu tenho um sonzinho de clique, ó. Que ruim, hein? Tá. Vamos pegar o de buzina que vai ser mais legal. Tá bom, esse aqui vai encher bastante o saco. Então é esse aqui, de buzina. Eu vou pegar essa buzina, vou colocar para inserir o som, então, aqui dentro do meu ambiente. Né? Ele tem aqui, ó, ele já tem um play awake, né? Então significa se eu der um play aqui, ele vai tocar. Né? Ele tocou uma única vez. Né? Eu vou tirar esse play awake dele, porque eu não quero que ele toque. Eu quero que ele fique mudo. Eu só quero que ele toque quando eu clicar no botão. Então, quando eu passar o mouse no botão, pego o botão aqui, eu vou adicionar, já adicionei a ação, vou colocar aqui, ó, o buzina fonfon, que é o meu objeto aqui, nesse painelzinho, como referência, né? E aí, quando eu venho aqui, todas as funções públicas que estão associadas àquele Game Object de buzina fonfon, por exemplo, ele é um Game Object, então ele tem funções do Game Object. Ele também contém o Transform, que é o painel que coloca ele em um determinado local. E ele tem o Audio Source, que são as funções referentes ali à parte de áudio. Então eu posso virar e falar, olha, dá um play nesse cara aqui, quando eu passar o mouse, ou melhor, quando eu clicar. Né? Então, cliquei, ó, ele toca quantas vezes eu quiser, ele vai tocar, né, isso. Beleza, eu posso fazer isso, né? Eu posso pegar aqui, por exemplo, o slider, né? Eu posso adicionar, vamos pegar aqui a lâmpada direcional, e ela tem aqui, ó, uma intensidade, né? Então eu posso aumentar bastante a intensidade dessa lâmpada aqui,
né, de acordo com o que está sendo colocado ali. Não vamos deixar aqui, vamos criar um plano aqui para melhorar isso. Plano. Meu Jesus, o plano foi lá pro quinto dos cafundó. Deixa eu tirar o 2D aqui, senão não vou conseguir ver esse plano. Tá. Vamos colocar esse plano bem grandão. 100 por 100 por 100. E deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se ele tá aqui na minha câmera já. Não, não tá. Então vamos pegar o plano aqui, vamos colocar ele no 0, 0. Isso, ele tá aparecendo aqui, né, já pra mim. Ups. Vamos botar esse plano aqui, certo? E aí quando eu pegar a lâmpada direcional aqui, se eu aumentar a intensidade, ó, ou diminuir a intensidade, ele vai influenciar ali naquele plano, ok? Então, beleza. Eu vou colocar uma cor diferente nessa lâmpada aqui para ela ficar bem pintando ali o plano, tá? Que a gente vai ver a intensidade de maneira bem mais forte. Legal, então vamos colocar a intensidade 1, que é a intensidade padrão, né, aqui, e eu vou vir aqui no meu slider, né, e vou configurar isso. Então, olha, eu vou adicionar uma ação, lembrando, eu posso adicionar quantas ações eu quiser aqui dentro, né, então, adicionei, não quero, seleciono aqui, deleto, né, então vou adicionar uma ação ao slider, né, e eu vou passar para ele como referência a lâmpada direcional. Então, passei para ele como referência a lâmpada direcional. E aí eu vou vir aqui em Light. Aqui dentro eu tenho algumas funções que elas são dinâmicas, o que significa que elas podem, elas vão admitir, né, a passagem de valor, igual é o slider, que ele vai mudando de acordo com o que você vai fazendo o drag. E existem algumas funções de parâmetros estáticos, que significa que ela só recebe um valor fixo. Tá? Então, no caso aqui, a gente vai precisar de da intensidade. Ela é uma função dinâmica, então ela vai funcionar bem com o meu slider ali. Então eu não preciso passar nenhum valor, porque ela automaticamente vai pegar o valor, né, aqui do meu slide e vai jogar lá para ela. Então eu vou configurar aqui, ó, que ele pode receber o menor valor 0 e o maior 10, por exemplo. Mas o valor padrão é 1, ok? Posso colocar aqui para ele truncar, né, arredondar os números se eu quiser. Então vamos colocar lá, play. Tá lá aquele cara, ó, aumenta a intensidade da lâmpada, diminui a intensidade da lâmpada, aumenta a intensidade. Percebam que aqui, ó, ele vai alterando os valores de acordo com o que eu vou mexendo, tá? Ali. Então ele pode brincar, né, com esse item numa boa usando o slider. Então eu posso usar o slider para fazer, né, coisas relacionadas a isso, passando aqui, né, esse parâmetro. E eu tenho o toggle. O toggle aqui eu posso também, ó, adicionar ações a ele. Vamos adicionar uma açãozinha aqui. E eu vou passar para ele de novo a lâmpada. Só que agora, né, eu vou desligar a lâmpada. Então eu vou vir aqui, passei para ele a lâmpada. E aí eu tenho a função aqui, ó, de enable. Né? Então eu vou desabilitar a minha lâmpada. Tá? Então por padrão ela está ativa. Na hora que eu tirar aqui eu desligo. Então, ó, desliguei a lâmpada, acendi a lâmpada, desliguei, acendi, desliguei, acendi e assim por diante. Então eu posso, né, fazer isso. E aqui no caso eu estou interagindo com componentes de objetos que já existem aqui na minha tela, mas eu posso também criar os meus scripts para fazer isso. Tá? Então eu também posso, além de fazer isso, adicionar outros tipos de evento. Então o evento aqui vem o evento padrão, mas se eu vier aqui e pedir para adicionar, eu posso digitar lá, ó, trigger. Cadê o trigger event? Então, event trigger, né? E aí quando eu adiciono o event trigger, ele pode me dar, né, vários outros tipos de ação. Por exemplo, eu não acho legal quando clicar, né, ele fazer isso. Eu queria que na hora que ele passasse o mouse em cima, né, ele fizesse aquela ação. Então eu vou adicionar aqui, ó, um evento de pointer enter, ou seja, a hora que o ponteiro do mouse chegar em cima daquele objeto, né, eu quero que ele toque o som.
Então vou pegar aqui, ops, foi mal, bottom, vou adicionar a ação, vou arrastar aqui o buzina fonfon para cá, né? E vou dar aquele mesmo comandinho de play, audio source, cadê o play, aqui, play, né? Então eu vou vir aqui agora, ó, e aí eu não vou clicar, eu só vou passar o mouse em cima, ó, tá? Tirei o mouse, passei, ele faz. Então eu posso trocar esses eventos também, que vão ser executados de acordo com a necessidade aqui do projeto, tá? Então eu tenho point enter é a hora que o ponteiro do mouse entra em cima, point exit, né, pointer exit é a hora que sai, pointer down é a hora que eu baixo o botão do mouse, né, o botão esquerdo do mouse. Pointer up é a hora que eu solto, pointer click é o padrão no caso do botão, drag quando eu estou arrastando, né, drop quando eu paro de arrastar, posso usar aqui o scroll, quando ele perde a seleção, quando ele é selecionado, ou unselected quando ele está desselecionado, quando ele é selecionado, quando ele perde a seleção, quando há uma movimentação, ou seja, tem vários, né, início do arrasto, final do arrasto, né, submit, cancel, que são os botões lá de joystick que a gente pode utilizar, e são também os inputs, né? Então eu tenho aqui, ó, vamos pegar aqui o Project Settings, vários inputs. Esses inputs são nomes que são configurados. Então aqui o submit e o cancel que está lá, são esses dois caras aqui, ó, tá? Então no caso lá o submit ele respeita o enter, que é o return, né? Ó, é o backspace ou return, que ele vai poder utilizar, né? E o cancel ele coloca aqui o espaço, né? Ou o botão 1 do joystick, tá certo? Então, para aqueles eventos lá, você pode configurar qualquer um desses itens aí que vai ficar tudo belezinha. Então, legal. Então, a parte aqui de evento, né? A gente pode fazer assim, ou eu posso criar um novo script para evento. Então, olha só, vou criar aqui um scriptzinho em C#. Vou dar o nome para esse cara aqui de Game Controller, que seria onde que eu vou controlar as ações básicas ali do meu jogo. Ou posso chamar ele de GUI, né? É onde eu vou controlar ali as partes de interface do meu jogo. Preste bastante atenção. O nome do arquivo tem que ser o mesmo nome da classe. Se eu trocar, se eu virar e falar, não, eu quero que esse cara chame HUD, né? Ele não troca, olha só, ele trocou o nome do arquivo, mas ele não troca o nome do objeto aqui, ó. E aí ele vai dar pau aqui, ó. Ele já está te falando que você tem que trocar. Então vou abrir aqui. Pra gente trocar. Ai, meu filho. Então, vou pegar aqui agora, vou colocar aqui do mesmo jeitinho que está escrito arquivo. HUD, pronto. Agora troquei. Bom, toda classe, aqui no caso, ela vai nascer aqui com os eventos de start e update. São dois eventos de sistema, não é um evento que vai ser controlado pelo usuário, por isso que ele é feito um evento de sistema. O start, assim que o objeto nasce ali na tela, né, ele é executado, ou seja, o script que está escrito aqui dentro é executado, que significa que se eu tenho um objeto e ele nasceu, e aí a hora que ele nasce eu quero que ele, sei lá, dê um tiro, solte um item, qualquer coisa nesse sentido, eu vou colocar aqui dentro. E o evento de update, que roda na velocidade do FPS, né, da máquina. Então, se sua máquina roda um jogo a 70 quadros por segundo, tudo que está escrito aqui dentro vai rodar 70 quadros por segundo. O comum de ser colocado dentro de um script, o script comum de ser colocado dentro do event de update, normalmente são scripts de input, que vão detectar entradas, tá? Então, olha só, legalzão. Só que não é nenhum desses dois que eu quero. Eu quero criar o meu script. Então eu vou virar e falar assim, olha, para ele ser acessível pelo outro objeto, eu tenho que colocar o encapsulador dele como público. Então eu vou colocar aqui public. Vou colocar aqui também, né, qual é o nome desse objeto. Né? Então, por exemplo, public. Minto, tem que dizer assim, ele não retorna nada, então é um public void. Né? Dentro desse public void, aqui eu vou dar um nome para esse evento. Então vou colocar ele de carrega cena. E se ele precisar de receber um valor para ele funcionar, no caso que eu vou precisar de passar o nome da cena, eu vou passar para ele do tipo string, que é texto, nome cena.
ok? Então aqui dentro eu vou fazer isso. Aí eu vou colocar aqui dentro o comandinho para carregar a cena. Na Unity agora existe um pacote específico para isso aí, que é o Scene Manager, Scene Management. Então vou importar esse pacotinho aqui do Unity e vou colocar aqui embaixo Scene Management.load Scene, que é o nome, né, do meu método que faz isso. E ele tem 4 assinaturas aqui para fazer isso. Ele tem uma assinatura, né, que eu vou passar o nome da cena com o tipo string. Ele tem uma assinatura onde eu vou passar o nome da cena e o modo. Ele tem uma assinatura onde eu passo o índice da cena, depois eu mostro onde é que está isso. E aqui o índice. Então, no caso aqui, a gente vai usar a assinatura normal, que é só o nome da cena. Ok? Então, peguei meu parâmetro, passei ele aqui para poder fazer esse carregamento. Tranquilo? Então, salvo, fecho. Venho aqui, crio um objeto qualquer que vai ter esse cara. Então, ó, create empty. Vou dar um nome para ele aqui. Vamos chamar ele aqui de HUD. Eita, HUD. E vou passar o script, ó. Vou ligar o script a ele. O script, gente, ele só funciona se ele estiver associado como componente a um objeto qualquer. Tá? Então, aqui no caso, ele está associado. Se eu quiser desligar, eu desmarco esse cara aqui. E aí agora, né, para eu acionar esse cara aqui, eu posso, né, fazer da mesma maneira que eu fiz com os outros. Olha só, vou salvar aqui. Espera aí. Só fala com a menina lá. Então, desculpa a pausa aqui. Então, eu vou colocar aqui menu, por exemplo, nessa cena, certo? E aí eu vou criar uma outra cena, ó, new scene, e vou salvar ela como fase 1. Ok? Beleza. Então, olha, eu tenho a fase 1 aqui como cena e eu tenho o menu como cena. Vou associar as duas ao meu projeto. Ó. Então, vou vir aqui, ó, Build Settings, pego aqui o menu, pego a fase 1, jogo para cá. Esses índices aqui, ó, são aqueles índices que ele estava mencionando lá. A ordem com que elas estão empilhadas aqui é a ordem com que elas vão ser carregadas. Então, eu quero que primeiro apareça o menu. Então, vou puxar a fase 1 para baixo. Não precisa da build, é só fechar. Vou voltar aqui na fase 1. Opa, minto, no menu. Vou selecionar aqui, por exemplo, sei lá, o botão. Vamos pegar aqui o botão. Clico no botão e aí eu vou adicionar o evento a ele aqui. Ó. Então, além do evento aqui de, né, o pointer enter, eu vou colocar aqui na hora que clicar, ele vai pegar aqui o script que está no HUD. Então, joguei lá. E aí eu vou colocar HUD e eu vou achar meu método aqui, ó. O método está aqui, ó, carrega cena. Tá vendo? Seleciono o carrega cena e aí eu vou dar o nome da cena que eu quero que ele carregue. Como é que é o nome da minha cena? Fase 1. Então vou vir aqui, ó, fase 1 e vou escrever ali, certo? Ele só aparece aqui porque eu usei o encapsulador público lá, ó. Quando eu coloquei aqui na minha HUD, ele está aqui como público. Se eu não colocar nada, né, ou colocar um outro tipo aqui, protected ou private, ele não vai aparecer. E ele só me abre aquela caixinha para eu digitar alguma coisa lá, porque eu coloquei o parâmetro aqui o parâmetro dentro do meu método, tá? Que é uma string no caso, que ele abre a caixinha para eu digitar esse camarada lá. Então aqui, né, tá ali o objeto, né? Eu associei ele ao botão, né? E aí eu tenho, ó, no clique, então ele carrega. Quando eu passo o mouse em cima, ele faz o sonzinho. Então eu posso fazer inserção de vários tipos de ação. Ó, cliquei. A hora que eu clico, ele troca de cena. Tá vendo? Limpou tudo, minha hierarquia está aberta, ó, passou aqui para a fase 1. Tá? Então é assim que a gente faz troca de cena desses objetos. Então a única coisa que está faltando para a gente, né, brincar aqui agora seria a parte de customização da interface. Como é que eu faço para
customizar essa interface toda, deixar essa interface, né, com os gráficos bonitinhos, da maneira como eu quero. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro, você cria um mapa de texturas, certo? Vamos supor, vou pegar aqui e vou criar um mapa onde eu vou colocar todos os objetos gráficos, né, ali, da forma como eu quero. Então, digamos, ó, criei aqui um fundo para um painel, um fundo para barra de itens, aqui minhas barras de item, aqui duas, vamos dizer, acabamentos assim de tela, aqui os estados do botão e coisa e tal. Professor, mas o que que eu vou tirar como base para fazer, né, esses itens aqui? Basicamente você vai ter que ter, né, no mínimo, né, todos os componentes que compõem os objetos de HUD. Então, por exemplo, se eu tenho um botão, né, e ele tem uma imagenzinha de fundo e eu posso fazer as imagens de transição, então faça isso para cada um. Se no toggle, né, ele tem aqui aquela imagenzinha do background dele, né, e ele tem a imagem do check, né, você tem que colocar para os dois. Se no slider eu tenho, né, o background dele, eu tenho a fill area, que vai ser, né, a área de fundo dele, de preenchimento, né, e eu tenho o handle, né, que é a bolinha, eu também tenho que colocar esse cara lá no mapa. Então, tudo que você quiser fazer a customização, você pode fazer. E é interessante, às vezes, você fazer até para mais de um elemento. Então, por exemplo, o Augusto, que foi quem me mostrou isso, Augusto Godin, dá os créditos para ele aqui, ele, quando ele faz, né, esses scriptzinhos, ele criou aqui basicamente, ó, um mapa da HUD. Ó. Ou seja, aqui ó, eu vou colocar todos os elementos, ó, normal, preset, aí botões de tamanho diferente, né, os itens lá ó, pequenos, grandes, painéis, né, grandes e pequenos, barras, né, ele colocou vários desenhos de barra, fundos de máscara para a gente usar, vários fundos de máscara, né, ícones, né, os objetozinhos, tudo. Então ele criou um mapinha aqui, né, e ele vai preenchendo esse mapinha todo ali. Nossa, mas eu tenho um problema que o meu artista demora demais para fazer isso. Então, você que é programador, ó, o que que você faz? Você cria um mapa só com os quadradinhos, basicamente, né? Passa isso para o seu artista e fala com ele, ó, então você vai colocar cada coisa em um determinado ponto desse aqui. Então, as máscaras, os negócios, os itens todos, você vai desenhar assim, correto? E aí, você cria a sua. Então, vocês já perceberam que a minha não está completa, né? Ou seja, não criei tudo ali dentro dela. Mas a gente cria com PNG, coloca fundo transparente nisso, tá? Então é só criar aqui com PNG e fundo transparente. Então a mesma coisa, eu vou transformar isso aqui num sprite 2D, certo? Vou pedir para aplicar, então ele vai transformar isso aqui num sprite para mim, mas ele pegou um objeto inteiro como sprite. E aí eu tenho o pulo do gato aqui, que foi o que o Augusto mostrou, que é isso aqui, ó. Eu vou vir aqui e falar, olha, não, ele não existe só um sprite, existe múltiplos sprites. E aí eu vou abrir aqui, ó, o sprite editor, né, ele vai pedir para aplicar de novo, e eu vou marcar esses caras aqui. Então o que que eu faço? Eu peço ele para fazer um corte automático, ó, slice. E aí eu deixo aqui no automático e peço para ele fazer o slice. O que que ele vai fazer? Vai pegar tudo com bordinha transparente, né? E vai cortar esses objetos ali. Então, deu slice, ó. Cortou todos. Tá vendo? Agora, cada itemzinho desse, ó, é um item diferente. Tá? Então, o que que eu vou ter que fazer? Então, vou colocar os nomes nesses caras, ó. Então, vamos colocar aqui, ó, acabamento. Vamos colocar HUD. Vamos dizer, aqui vai ser a esquerda. HUD esquerda. Aqui, eu vou colocar aqui, ó, HUD direita. Vou colocar aqui botão ali no estado normal. O que que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando nome para os sprites que ele vai picar. Aí, botão, né, high. Botão press. Aqui. Aí vou colocar aqui, né, painel. Vou colocar aqui item 1, que seriam itens de inventário, né, que eu poderia colocar. Vou aproveitar que vou copiar todos aqui e colar do mesmo jeito.
Só que aqui eu vou colocar 2, 3, 4, 5, 6 e barra. Ok? Então nomeei todos os objetos que estavam aqui, deixei esses caras ali, né, já com os nomes que eu gostaria que ficassem, e agora é só ajustar aqui aquela parte do contorno. Então aqui, ó, vamos aplicar aqui, ups, vamos dar um zoom aqui nesse cara. Vamos lá. Então olha só, eu tenho aqui, ó, o meu botão, ele tem efeitos aqui de bevel, né? E ele tem ali aqueles itens que se eu, vamos dizer, ajustar, se eu não ajustar aqui, ó, ele vai cortar, ou seja, na hora de esticar ele vai perder as bordinhas arredondadas, meio efeitinho lá que não vai ficar legal. Então eu tenho que configurar aquele Nine Slice, aquela matriz de 3x3 lá. Eu posso guardar os valores, ó, e aplicar isso, né, para os meus objetos ali. Ó. Então eu tenho aqui, por exemplo, né, a posição, vamos colocar aqui, ó, as bordas desses itens ali. Ó. Então eu posso virar ali e falar que a borda aqui tem 5, aqui tem 5, né? Vamos colocar 5 para todo mundo aqui, ó, né? Que ele vai ajustando para mim lá. Então, ó, 5, 5, 5 e 5. Então ele ajustou aqui tudo bonitinho. E eu posso fazer a mesma coisa com esses caras aqui. Aqui vai ser mais fácil da gente fazer na mão. Então, ó, vamos colocar esse cara aqui e esse cara aqui. É claro que, né, nesse caso aqui não ficou legal porque ele tem uma transparência aqui e ele vai replicar essa área com transparência muito grande. Então não vai ser muito legal se eu tiver de replicar esses itens. Aqui nesse painel, ó, mesma ideia, ó, né, então eu posso pegar aqui, ó, ele tem borda arredondada, vou colocar ele aqui com uns. Vamos colocar 10 para cada lado aqui, acho que já dá. Né? 10 para cada um dos lados, né? Então está tudo configurado aqui. Aqui embaixo, né, é quadrado e aqui também é quadrado, então não preciso configurar essas coisas. Dou Apply, posso fechar aqui, e aí quando eu abrir ele aqui, ó, olha que legal, está tudo já customizado com os itens todos que eu quero colocar ali. Então vamos pegar aqui agora, vou ali no Canvas, posso, vamos dizer, apagar esses objetos todos que estão aqui, ó. Tá? Delete esses itens todos. Vamos colocar aqui, eu posso apagar esses planos, qualquer coisa que tiver aqui. E vou criar aqui um i, né, de image. Então, vamos dar um duplo cliquezinho nele. Aí eu vou colocar aqui, ó, o source. Eu quero que seja aquele painel. Então ele já configurou ali o painel para mim. Vamos colocar ele aqui como 2D para a gente ter uma ideia de como que está ficando isso. Então eu quero esse painel aqui, né, maior aqui no meio. Tá? Então repare, mesmo que eu fiz aqui, ó, eu escalonei, como ele está como Nine Slice lá, né, ou seja, eu cortei ele não vai, né, distorcer as bordas do objeto ali. Ó, tá? Ó. Então ele não distorce as bordas do objeto que está lá configurado. Então, coloquei essa imagem, vou colocar agora dois botões. Então, vamos colocar aqui o i botão, certo? Como ele está embaixo, ele já nasceu por cima da imagem, né? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, o texto está aqui dentro, vou dar um nome para ele de iniciar, né? Posso customizar esse cara. Então agora, ó, o source image é o normal, né? Então vou colocar o botão normal. Né? Então, ó, ele já trocou lá. E aqui em Interactive eu vou tirar de Color e vou colocar de Sprite, né? E vou configurar ó, o Highlighted. Então o botão Highlight. E o Press, eu vou colocar o botão Press. Ok? Beleza. Então pego o botão aqui agora, vou ajustar a posição dele aqui, posso duplicar esse botão, né? E inserir mais um botão aqui para baixo. Né? Posso trocar o nome aqui de configurações.
configurações, tá? Então, beleza. Então, eu tenho ali agora ó, os dois botões, posso dar um play aqui agora, né? Tá funcionando já, ó. Ele já troca lá os estados bonitinho, tá? Pressiona, ele afunda o botão, tá? Então, tudo bonitinho. Posso pegar aqui agora e colocar outra imagem. E aí eu vou pegar essa imagem, vou configurar aqui ela para o topo superior esquerdo, a âncora dela lá. Vou posicionar essa imagem lá também. Posso colocar ela aqui com... nessas posições aqui, posso dar um zoom nela para ajustar direitinho aqui. Vamos colocar aqui 0, então aí ele vai para o meio, né? Então tem que ser tipo 50, porque ela tem 100, né? E menos 50, para ela ficar ajustada lá no topo certinho. Então se ela tem 100 e o pivô dela está no meio, né? Então significa que ela tem 50 para cá e 50 para cima. Tá? Então por isso que eu ajustei dessa maneira aqui. E aí eu vou colocar aqui, esse aqui é da borda esquerda, HUD esquerda. Né? Então ela está lá, colocada lá bonitinha, ela deu uma distorcida legal, né? Porque eu fiz aquela baianagem lá do negócio, mas como ela está no topo superior aqui, agarradinha, ela não mexe. Esses caras aqui eles vão andar de acordo com a tela, né? Porque eles estão ancorados ali no centro. Ó. Então olha só, presta atenção. Aquele item lá, ó, ele não sai do lugar, né, ó, né, e o menuzinho anda de acordo com que eu movimento a minha tela aqui de um lado para o outro, ok? Então tá tudo belezinha, posso construir minha HUDzinha assim, né, já com os itens ancorados, com as coisas todas. E aqui a mesma coisa, se quiser colocar ação aqui, né, eu posso colocar a ação, né, dela carregar lá a HUD, né, igualzinho. Ele é um botão, não deixou de ser botão, normal. Posso virar aqui e colocar fase 1 e ele vai continuar funcionando normalmente. Tá? Então, legal. Agora, não, pessoa, eu fiz isso, tal, pá, bacana, mas assim, eu queria trocar. Tipo assim, eu queria agora colocar outra interface nisso aqui. Pois é, essa é a grande vantagem de fazer com o mapa de texturas aqui. Porque até agora você pode estar se perguntando, né? Tá bom, beleza, fez isso tudo só, tudo, mas só tem um atlas de textura ali e eu não vi outra vantagem, né? Vai me dar trabalho do mesmo jeito, ficar picando, colocando as coisas todas. Eu prefiro fazer com vários arquivos. A vantagem está agora. Vamos dizer que eu vire e falo que eu quero trocar minha interface para verde. Tá vendo? Então os mesmos itens aqui, só que eu quero trocar para verde a minha interface. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou jogar esse cara aqui na mesa, ó, tá? Vou abrir esse projeto aqui, ó, botão direito aqui, aí ó, Review in Finder, no caso do Windows vai estar no Explorer. E tá vendo aqui, ó, tem uma interface? Pois é, eu vou pegar aquele meu que tá aqui, vou colocar o nome dele de interface e vou jogar ele substituindo o outro arquivo aqui, ó. Então vou pegar aqui, então, na hora que ele pedir eu vou falar substitui, pronto. Pã! Olha só que legal. Ele já trocou tudo para mim e não vou ter que mexer em absolutamente mais nada, né, nesse ponto aqui. Ele já fez toda a customização da interface para mim aqui numa boa. Ou seja, ele mesmo, né, já manteve o mapeamento dos itens e coisas nesse sentido. Então a vantagem, por quê? Porque se em qualquer momento você decidir que tem que trocar a interface inteira, né, você faz aquele mapeamento lá da mesma forma e só substitui o arquivo. E aí está tudo funcionando do mesmo jeitinho que estava lá. Ok? Então é isso.